Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar os Srs. Administradores da EP Sociedade Anónima e começava por referir esta questão. Nós estamos numa audição, no quadro do relatório de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças realizada às Estradas de Portugal e particularmente ao processo das parcerias público-privadas. E por isso eu julgo que seria importante que nós víssemos clarificada aqui algumas questões, porque as palavras, sabemos que em português têm às vezes significados muito diversos, mas há aqui um conflito insanável entre aquilo que dizem, portanto, a viabilidade da empresa e aquilo que de fundamental conclui o relatório da auditoria do IGF. Este relatório conclui pela insustentabilidade da empresa, considera que nos processos das negociações houve uma partilha de risco, uma transferência de risco para o Estado, e isto é de certa forma corroborado pelas próprias avaliações que o Tribunal de Contas foi fazendo. Portanto, e depois esta questão, que de facto, do meu ponto de vista, exigia algum esclarecimento. No exercício do contraditório, a EP assina um documento, não sei se estão aqui os administradores que o assinaram, onde diz: concordamos com a generalidade das conclusões e recomendações efetuadas, algumas das quais já estão a ser alvo de correção por parte da EP. Mas não se vê aqui a negação da afirmação da insustentabilidade da empresa. E esta é uma questão absolutamente decisiva. Portanto, não se percebe um exercício de contraditório que não foca, não nega as questões fundamentais e depois nos dizem aquilo que aqui nos disseram. E esta é uma questão que eu gostava de ver esclarecida. Uma segunda questão, outras questões, melhor dizendo, diz respeito ao problema dos objetivos que estão plasmados no decreto da EP Sociedade Anónima, constituída em 2007, e os resultados. Estes objetivos implicavam maior envolvimento de investidores e financiadores privados, isto é um facto, mas maior eficiência, controle público do desempenho e eficiência da empresa, transparência nos custos e tarifas aplicadas. O resultado da auditoria diz-nos que isto não foi conseguido. Gostava de ter um comentário vosso a esta questão. Uma outra questão, que levantei naturalmente também à Inspeção-Geral de Finanças, é o papel do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias. Este Instituto foi criado e assumindo funções das antigas Estradas de Portugal, naturalmente de regulação e fiscalização deste setor. Gostaria de perceber qual é a avaliação que vocês têm do exercício de funções deste Instituto no funcionamento, na fiscalização e regulação do setor onde trabalha as Estradas de Portugal. Relativamente à insustentabilidade, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças assinala que não só haverá dificuldades em financiar-se até 2013, como se perspectiva, aquilo que já referi, a insustentabilidade financeira a partir de 2014. E depois diz uma outra coisa, que gostava de perceber se tem significado ou não tem significado, se é verdadeiro ou não, é que o pagamento das portagens, portanto, passarem estas PPs para pagarem portagens, os utilizadores, não altera este rumo de desastre financeiro. Qual é a vossa opinião sobre isto? Também não vejo isto negado no exercício contraditório que referiram. Uma outra questão diz respeito à dívida bancária. Hoje aqui já fizeram algumas referências. Eu gostava de perceber uma coisa que não percebi também das respostas da Inspeção-Geral de Finanças. Qual a razão para que o grosso, mais de 80% ou 80% da dívida bancária seja dívida bancária de curto prazo? Gostava também de perceber porque é que nas negociações para a reposição do equilíbrio financeiro, que são referidas,
O relatório do IGF não faz uma grande análise, nem se debruça muito desenvolvidamente sobre esta situação, mas diz que a resposta é que tal resultou de decisões unilaterais do Estado. Eu gostaria de saber, do ponto da vossa parte, quais essas decisões unilaterais. E depois, se estão de acordo ou não com estas conclusões, também não as vejo suficientemente negadas no exercício do contraditório, de resultados das negociações. Transferência do risco do tráfico para o Estado, contrariamente à legislação, aliás assumida pelo Tribunal de Contas, de que o risco deveria fundamentalmente ficar nas concessionárias. O estabelecimento de uma renda fixa para as concessionárias, passaram a ter uma renda fixa, não tem riscos nenhuns no futuro, e ainda esta questão, se a opção pelas PPs, já ficaram aqui referidas, já referiram, quer a Inspeção-Geral de Finanças, quer o Tribunal de Contas, insistem em que não houve estudo de comparador público, e o Tribunal de Contas acaba por dizer mesmo mais alguma coisa citado pelo IGF. Não há nenhum elemento documental, estou a transcrever, que corrobore a posição da empresa, isto é, a vantagem para o Estado, para o país, das PPs. Gostaria de perceber esta questão. Depois, colocarmos ainda esta questão. Todo este processo teve, como referiram, um conjunto de intervenções significativas do Tribunal de Contas e da IGF. O Tribunal de Contas recusou 5 concessões da EP e, contrariamente àquilo que vocês referem no exercício do contraditório, o que é certo é que o IGF insiste, portanto, que mantiveram a maioria das ilegalidades. E, relativamente às 2 auditorias realizadas pela IGF em 2008, das 22 recomendações, foram implementadas 10, parcialmente 4 e não implementadas 8. Eu gostaria de saber por que razão, depois de todos estes pareceres, destas auditorias, não foram concretizadas pela administração da EP um outro tipo de decisões no plano do funcionamento da empresa. E, finalmente, gostaria de me fazer uma referência a algumas declarações do ex-presidente Almerindo Marques, julgo que foi o presidente do Conselho de Administração a que vocês pertenceram e pertencem neste momento, e o Dr. Almerindo Marques, após 2 anos do fim do mandato, declarou ao Diário Económico de que estava tudo resolvido no essencial. No essencial, o seu trabalho de gestão está feito. É uma evidência que há aqui uma contradição entre esta conclusão e a conclusão da IGF, que considera um desastre a gestão concretizada na Estradas de Portugal, Sociedade Anónima. E gostaria também de vos perguntar como é que os atuais administradores da empresa pública, das Estradas de Portugal, Sociedade Anónima, estas siglas confundem-nos, comentam o ingresso como líder do Dr. Almerindo Marques na Opway, construtor do Banco Espírito Santo, associado da Mota-Engil na Ascendi e um dos principais beneficiários das negociações das PPs. É isto aceitável? Gostaria de lhes fazer esta pergunta. Muito obrigado.